Naquele assunto que a gente vem abordando nas últimas semanas, em mais uma semana para mais um jogo decisivo. Só que você ficou de fora da partida passada, jogou Fortaleza, você já nos disse em outra oportunidade o quanto é difícil ficar do lado de fora, né? Depois que terminou o jogo, com a vitória do Fortaleza, vendo tudo o que aconteceu, que balanço dá para fazer da situação do Avaí nesse momento, Betão? Olha, poderia estar melhor, com certeza, não tem outra palavra, a não ser poderia estar melhor a situação. O que eu sempre falo para os nossos jogadores é o seguinte: não adianta a gente ficar lamentando os pontos, porque todo time está lamentando, desde do Boa Esporte está lamentando os pontos que perderam, o pessoal do meio da tabela está lamentando. Se todo mundo fosse ficar lamentando, é para ter todos seriam campeões, né? Mas nós temos consciência das nossas falhas, dos nossos erros, sabemos que nos precipitamos em alguns jogos, que erramos, e isso é o que está fazendo a diferença hoje. Mas nós temos que levantar a cabeça e saber que nós temos condições de buscar o acesso. Seu sentimento qual é hoje, Betão, de tudo o que aconteceu depois do jogo de ontem? A gente fica chateado, fica triste pela mais uma oportunidade que a gente deixou passar. Mas hoje é segunda-feira já, né? Então ontem eu fiquei chateado, no dia do jogo fiquei chateado, mas hoje é segunda-feira e eu não posso ficar me prendendo ao que passou. Temos que tomar sim de lição, nós temos que tomar de lição o que aconteceu. O que não pode repetir no jogo contra o CSA, e temos que levantar a moral para buscar o objetivo. E te pergunto isso, Betão, porque você é um dos líderes da equipe e também muito experiente de muita coisa acontecendo no futebol, e tem uma garotada também que espelha em você, portanto, se vê você chateado, você vai ficar assim também, né? Até porque você espelha para muita garotada. Sim, eu acho que assim, todo mundo tem sentimento, a gente pode ficar abatido e devemos ficar abatido, porque a pessoa que não se abate assim pelo um resultado que foi frustrante, não tem sangue, mas é o que eu falo. Fiquei abatido sim no sábado, mas hoje já é um novo dia, novas esperanças, novas expectativas, e o trabalho da semana toda para que a gente focar e corrigir os erros. Betão, como é que foi para ti assistir o jogo? O empate se desenhando e aí saiu aquele gol no finalzinho. Naquele momento você achava que o empate já estava um bom resultado ou ainda acreditava que o Avaí realmente poderia se jogar e buscar essa vitória? Como é que foi assistir esses dramas finais? O ruim é que de fora você não pode ajudar, né? O primeiro ponto é que você vê algumas coisas, pensa algumas coisas, só que em campo você não consegue ajudar, fora de campo você não consegue ajudar, é diferente de quando você está em campo. Pelo desenho do jogo, na minha análise, eu acho que nós merecíamos a vitória pelo jogo, né? pelo que aconteceu. Poxa, o empate no final seria de bom tamanho? Não seria de bom tamanho, tinha que, né, pelo jogo, mas seria um ponto que a gente estaria levando. Infelizmente não conseguimos por falta de atenção, né, por falta de atenção que tivemos, não conseguimos, mas mais uma vez é o que eu falo, passou, que sirva de lição para o próximo jogo. Agora a semana começa, né? A semana vai indo com dois jogos que o Avaí precisa dar aquela secada, não só, mas principalmente a torcida, né? Que é o jogo da Ponte Preta nessa terça-feira e o Londrina lá na sexta-feira. Mas de nada adianta secar os adversários se o Avaí não fizer a sua parte, né? Verdade, é o que eu sempre digo, por isso que as pessoas perguntam, você vai secar fulano? Não seco ninguém. Se acontecer de perder, se acontecer de um tropeço, legal, mas eu tenho que preocupar com o meu trabalho, né? Como você falou, não adianta eu ficar secando time A, time B, time C, sendo que eu não estou fazendo a minha parte. Então a gente tem que se preocupar em fazer a nossa parte. O que vai acontecer nos outros jogos, de pouco interessa. É uma situação, né, Betão? O Avaí só depende dele, né? Sim, é uma frase que já está se... Nós estamos falando aí, já tem, sei lá, acho que umas 4 rodadas atrás. E a gente tem que ter essa tranquilidade, tem que passar esse... Não sei se nesse momento de insegurança, de estabilidade, não sei nem dizer a palavra correta, mas temos que ter tranquilidade total no jogo contra o CSA. Assim como o Avaí, os times acima na tabela, com exceção do Fortaleza, é claro, estabilizaram aquela pontuação. O que, por um lado, é bom, mas os times que estavam mais embaixo também vieram para a briga. A gente pode citar aí o Londrina, time que cresceu bastante, a Ponte Preta, que chega agora também para disputar na última rodada. Como é que você vê esse atual quadro? Então, esse cenário eu vejo assim, muitas vezes a gente, por ser daqui, é claro, a gente vê os apontar sempre assim muito para os nossos erros, que o Avaí não vai chegar, que o Avaí é isso, que o Avaí é aquilo, que está perdendo as forças, mas você vê o equilíbrio do campeonato, né? Não é o Avaí somente que está com essas dificuldades, você vê o Goiás também que está com essas dificuldades. O único, na minha opinião, que saiu totalmente fora da curva foi o Fortaleza, né? O único, o resto está mais ou menos no mesmo padrão. A gente vê um desenho aí
dessas equipes que estão brigando pelo acesso. De repente, nós e o CSA, que temos mantido ali o G4, né, durante boa parte do campeonato. A gente vê Goiás, que teve uma ascensão, que estava lá embaixo no primeiro turno e deu uma esticada. A gente vê a Ponte Preta na mesma situação, né, que até algumas rodadas atrás estava brigando para sair da zona de rebaixamento. A gente vê o Londrina na mesma situação. Então, né, eu acredito que vai ser acirrado até a última rodada aí, justamente pela motivação da Ponte, pela motivação do Londrina e do Vila Nova, e o Atlético também estão vindo um pouquinho mais abaixo, mas também estão brigando. Ô Betão, é um fato bastante curioso, né? A gente vê o Avaí na 4ª colocação, dependendo só de suas forças para atingir o objetivo, essa volta à Série A, mas ao mesmo tempo a gente vê essa dúvida em boa parte da torcida. Como é que você analisa isso? São pessoas que vivem o momento, né, gente? Isso aí é muito fácil você comentar o momento. Né? Se nós tivéssemos vencido uma rodada atrás, não, calma aí, tal. Eu sempre falei pra vocês, daí perde, já não é tudo isso, ninguém serve, daí ganha a próxima, não, o time e tal. Mas isso não pode influenciar nos jogadores. A gente não pode cair nessa influência, né? É bacana pessoas que analisam. O engraçado, assim, até que eu falo pro pessoal, quem tá de fora acha que a gente vai subir. E quem tá, de repente, de fora, que eu digo assim, de outras cidades, tal, amigos que a gente fala, né, conversa. E muitas vezes as próprias pessoas aqui ficam colocando em xeque. Isso é o que eu falo, isso não pode influenciar no nosso vestiário. A gente sabe das nossas condições, da competência. Sabemos que não temos um super time, mas temos um time com totais condições de acesso. Bom, Betão, a gente acompanhou o jogo lá em Goiânia, até eu e o Janter conversamos, parece que o time saiu com um ar de abatimento. E aí enfrentou Fortaleza em casa, uma nova derrota. Muitos jogadores saíram sem dar entrevista, você não estava em campo. Como é que está o quadro nesse momento? Como remotivar essa equipe, se é realmente que precisa ser remotivada? Não vejo essa questão de remotivação. Como eu te falei, o abatimento faz parte da derrota e a euforia faz parte da vitória, né? Então, é o que eu sempre digo, não é porque vencemos que um jogo, de repente, que você é o suficiente. E não é porque você perde que tudo acabou, né? Acho que é uma questão de nós encontrarmos o ponto de equilíbrio. Hoje estamos iniciando uma semana de trabalho importante. Em semanas assim, é o que eu falo, você escuta muito, fala pouco, né? Só que também não fique se prendendo a declarações externas. Eu acho que a gente tem que olhar todo ano de trabalho que foi feito, isso nós profissionais eu digo, né? Nós temos que olhar todo ano de trabalho que foi feito e ver, né, aquilo que a gente já fez e o que pode ser feito daqui para frente. Agora, para um jogo tão importante como esse, eu acho que a boa notícia é que o Geninho vai ter praticamente todo mundo à disposição, né? Bom para ele, que ele pode montar a equipe da maneira que ele achar melhor, que achar conveniente, né? Acho que todo treinador em jogos decisivos tem esse desejo de ter todo mundo à disposição. Ele já conhecendo o elenco, sabe aquilo que vai ser melhor para o próximo jogo. Analisando o CSA, você acredita que é possível buscar pontos, é possível vencer fora de casa, o torcedor pode acreditar? Quais os pontos fortes da equipe lá e os pontos fracos também podem ser explorados, Betão? Eu não posso pensar em outra coisa a não ser vitória. Não entra na minha mente. Eu vou para Alagoas para empatar, vou para Alagoas para tentar jogar por uma bola, não. O Avaí é o time que vocês sabem, acompanha, que a gente joga fora de casa praticamente da mesma maneira que a gente joga em casa, porém o que difere é que quando a gente vai jogar em casa os times vêm recuados, né? Então de repente muitas vezes a gente não consegue implantar o mesmo estilo de jogo do que fora. O CSA também precisa da vitória. Então acredito que vai ser um jogo bem aberto, né? Um jogo bem, acho que emocionante para quem for assistir. Principais características do CSA, um time que é muito experiente, jogadores muito experientes, cautelosos. Tem o Walter aí na frente que dá muito trabalho, o próprio Didira, um jogador de muita intensidade, o Juan, que vocês conhecem, que tem uma boa posse de bola, tem um lateral esquerdo com um chute muito potente, então nós temos que estar atentos a todas essas situações. Mas eu repito, eu não posso ir pegar o avião aqui na quinta-feira e pensando em um ponto, eu tenho que ir lá pensando em 3 pontos. Agora, o Avaí vai para um jogo diante de um CSA fora de casa e é aquele momento de fazer valer realmente aquela campanha como visitante, que nesse momento o Avaí, de novo, ele tem a melhor campanha como visitante dessa Série B. Sim, sempre valer a pena isso, fazer valer a pena essa questão.
Eu não me apego muito a estatística, essas coisas, mas é um dado importante, né? A gente vê muitas estatísticas que são contrárias e essa, como é ao nosso favor, eu acho que é um dado muito importante a ser levado em conta. Até porque também a última vez que o Avaí esteve em Maceió traz boas lembranças, tá certo que o adversário era outro, mas nessa temporada o Avaí esteve lá e venceu 4-0 o CRB. Sim, a lembrança, como você disse, é apenas uma lembrança, né? Nós temos que fazer valer o momento agora. Por que o Avaí joga melhor, como você disse, fora de casa nesse momento? Até porque a outra equipe também propõe o jogo, né? E o Avaí é um time que tem uma transição muito rápida. Por que é melhor? Por que o jogo vai ser mais aberto e vai ser mais fácil para o Avaí jogar nesse tipo de jogo fora de casa? E justamente, você já deu a resposta na sua pergunta. Porque aquele time vem jogando fechado, né? A gente fica martelando e joga numa linha de 4 ali, 2 linhas de 4, que não proporciona o nosso jogo, né? Então a gente fica batendo, muitas vezes não proporciona o nosso jogo de velocidade, né? Acho que não precisa condenar de ninguém que nosso jogo é jogo de velocidade. Agora, quando você joga com um time que quer jogar, que tem vontade de atacar também, acaba abrindo alguns espaços que facilitam o nosso estilo de jogo. E fora de casa, normalmente, os times saem para jogar. Aqui, difícil você ter, para não falar, né, para não exagerar. Acho que um time que, em algum momento que eu me lembre do campeonato que a gente jogou aqui, que teve alguns momentos de lucidez com posse de bola no ataque, foi acho que o segundo tempo contra o Oeste aqui, que eles tiveram uma boa intensidade de posse de bola. Se eu não me engano, contra o Paysandu, que nós vencemos por 3-1 também, o time do Paysandu teve uma intensidade de volume de jogo. O resto, quem veio jogar aqui, veio defensivo. Eu não sei se vocês têm esses dados daí, mas a gente jogou contra o Atlético Goianiense aqui, veio defensivo, o CSA aqui veio defensivo. A gente jogou contra o Vila Nova aqui, veio defensivo, Londrina veio defensivo. Então isso implanta um pouco de maior dificuldade, né? Mas a gente tem que buscar um meio aí para a gente poder suprir essas dificuldades.